Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez estou aqui, Antônio Martins, para gravar um vídeo. Primeiro eu quero agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Olha, são 386 amigos, que eu estou muito feliz, muito obrigado por vocês, se inscreverem no meu canal. Graças a Deus, voltei a crescer, Mais pessoas estão assistindo. O vídeo de semana passada foi bastante visualizado, mais de 200 pessoas visualizaram meu vídeo, muito obrigado mesmo, tá? Então, o meu objetivo é realmente fazer com que, cada dia mais a gente possa crescer. Eu deixo aqui embaixo o meu e-mail, meu telefone e meu blog. Querendo entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. E também assista ao meu blog. Visite o meu blog, de segunda a sexta tem um artigo novo, um artigo falando sobre política, sobre economia, sobre direito, sobre qualquer assunto. É muito importante que vocês conheçam também o meu blog, ok, gente? Bom, gente, nós vamos começar a semana, essa quarta-feira, dia 6, dia 6 de setembro, amanhã, 7 de setembro, dia da nossa independência, Espero que esse ano seja mais tranquilo de que os anos anteriores, que foram bastante conturbados, Mas, independente de qualquer lado, qualquer ideologia, o nosso objetivo nesse canal é trocarmos ideia, Seja de que lado for. Eu sou, não é que eu não tenho um lado, eu tenho um lado, sim, ideologicamente, sim, mas eu critico aquele que se coloca contra a Constituição. Ficou contra a Constituição, eu fico bravo. Eu sou um defensor da Constituição, ok? Então vamos lá. A equipe econômica, o título de hoje eu dei o seguinte tema, Acho que eu erro nos temas, mas é importante isso, a gente falar sobre isso. Reforma administrativa, concurso público já. Eu vou fazer um enfeite, nesse bolo, e vocês vão entender porque a importância do concurso público. A equipe econômica do governo, se reuniu em Brasília essa semana para discutir a reforma administrativa. Ela não é uma reforma que o PT quer, o Partido dos Trabalhadores não quer a reforma administrativa, isso já ficou bem claro, mas tem sido ela começou a tramitar na Câmara há muitos anos, mas parece que ela vem pronta para ser votada desde 2020, portanto, há quase 3 anos que essa reforma vem sendo discutida. E o Arthur Lira, acho que achou um meio de pressionar o governo, não sei, então ele está sempre, vamos votar a reforma administrativa. O PT, portanto, que não quer essa semana, mas o governo tem que tomar partido, porque afinal é um assunto que interessa a todos, não só a Câmara, mas a todos os brasileiros, a reforma administrativa. O PT parece que vai se reunir hoje, essa semana, com o presidente Lula e todo o pessoal envolvido, O governo ele deve ter pressa, para a reforma administrativa, apesar de que a reforma administrativa ela não vai trazer, vamos dizer assim, economia monetária a curto prazo, como o governo quer, porque a meta do governo, desse governo, do PT, é aquela estabelecida naquele chamado arcabouço fiscal, que é o zerar o déficit, em 2024. É uma meta inalcançável? Eu acredito que sim. Não creio que o Haddad vá conseguir zerar esse valor. Mas é uma coisa interessante que vale a pena a gente esperar, Pelo menos temos a certeza de que o governo não vai ser aquele gastador voraz, O Haddad ele tem demonstrado que tem uma preocupação com o orçamento, uma preocupação com as contas públicas do país. Quando a gente sabe que o PT é gastador, o PT gosta de gastar, gosta de... O PAC, os projetos de Lula sempre é um governo expansionista. O Lula ele não sabe fechar o bolso da nação, O dele ele deve segurar, ele deve ser bem mão de vaca, como diz o ditado. Mas para gastar o dinheiro público, Lula gosta muito. O governo do PT é um governo gastador. Mas vem o Haddad e também o Haddad tem essa preocupação. Ele sabe que se não zerar o déficit,
a administração Lula será um desastre. Porque ele pode tirar nos primeiros 2, 3 anos proveito, mas depois, na frente, daqui a 5, 6 anos, a crise vem muito grave e o povo brasileiro pagará um preço maior. O Arthur Lira, num evento privado em São Paulo, ele falou que é impossível, né, aumentar a carga tributária no Brasil, no Congresso Nacional. E a gente entende que é muito difícil de falar de zerar déficit sem o aumento da carga tributária. Porque para você aumentar a carga tributária, você tem que aumentar os impostos e reduzir a despesa. Aí você tem um superávit, você tem a redução dos gastos. Mas você não aumenta a carga tributária e você quer que tenha uma conta, uma receita extra de 168 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? Vai ser muito difícil o Lula, né, e o ministro Haddad, né, concatenar uma ideia de segurar o cofre, né, de não gastar de forma aloprada, vamos dizer assim, e para ter uma receita de 168 bilhões de reais. É muito dinheiro, Qual é a ideia? A ideia do Haddad é cobrar, né, dos super ricos, que não vai ser muita coisa. Eu acho que essa ideia que está assim, dos offshore, essas companhias assim, brasileiros que têm dinheiro no estrangeiro, lá em offshore, em paraísos fiscais, né, que eles tragam esse dinheiro e paguem imposto, né? Só pobre que paga imposto, né? Tem que fazer uma justiça tributária e que o rico também pague. Eu não acredito que essa medida vá passar no Congresso Nacional, mas tomara que passe, né? E os que eles chamam, né, dessas empresas, né, dos fundos, né, superfundos, fundos especiais, que realmente paguem imposto. Ele quer lá uma ideia de retirar, né, a capacidade das empresas de remuneração do capital próprio. Não vou entrar nesse detalhe, que é uma coisa meio, né, complexa, muito complexa dentro do ramo de contabilidade, mas é uma forma que o empresário tem, né, de pagar menos imposto de renda quando ele remunera o capital próprio dos empresários investido na sociedade, e parece que o Haddad quer acabar com isso. O Haddad também já foi aprovado na Câmara, que é o seguinte, é o chamado CARF. O CARF é o Conselho de Administração Fazendária, que ele tem são as discussões, né, dos tributos, né, ainda na esfera administrativa, ainda está, vamos dizer assim, não se judicializou. Aí se reúne lá um conselho, e esse conselho também ele tem quase um poder judicante, porque ele decide quem tem direito, quem não tem, se o tributo vai ser recolhido ou não. E o que acontecia? Tinha na votação, eles faziam uma votação e se dava empate, ficava em benefício do contribuinte, né? Se o contribuinte tivesse empatado lá no CARF, ele não deixaria de pagar aquele imposto, ele não era devedor daquele tributo, ou do imposto, da contribuição social, não importa. Só que agora o Haddad diz o seguinte, ele quer que havendo empate, fica para o governo, quer dizer, eles estão achando que com isso vão arrecadar 90 bilhões de reais. Eu sei que é muito alto, né, o passivo, né, o passivo tributário no Brasil é muito grande. Grandes empresas devem bilhões de reais ao fisco. Se o governo cobrasse o que as empresas devem, se o governo cobrasse o que as igrejas evangélicas devem, já tem um superávit no caixa, né? Porque as igrejas dizem, Antônio, você está falando e mentindo porque as igrejas evangélicas não são imunes. Sim, as igrejas são imunes, mas muitos pastores, eles arrecadam, eles recolhem, né, a contribuição social dos empregados e não repassam para o fisco. Então o que acontece? Eles ficam com um passivo tributário muito alto, e por isso que a briga, né, desses pastores, né, ficarem sempre ao lado do governo, porque ficando ao lado do governo tem o chamado jeitinho brasileiro, cobra do pobre, mas não cobra minha igreja. O senhor executa as dívidas lá dos pobres que ganham salário mínimo, mas não cobra da minha igreja, porque minha igreja tem que estar, eu estou devendo, mas é porque Jesus permite, não é porque eu não quero pagar, mas é que eu estou com dificuldade. E as igrejas, né, estão ficando muito ricas, né, esse grupo, falar no grupo evangélico, que tem um passivo tributário muito grande, né?
E a gente tem que entender isso. Então, o que tem no Brasil a falta é a administração, né? A administração no Brasil é muito falha. Então, a gente diz o seguinte: o governo precisa de fazer a reforma administrativa? Precisa. Mas acontece o seguinte: a reforma administrativa, ela tem que ser feita de que modo? Você reduzir funcionário público, você tirar a estabilidade do funcionário público, isso não vai resolver o problema. Porque imagina, a estabilidade do servidor público, ele tem uma natureza importante. Por quê? Porque o funcionário público, para seguir a lei, para cumprir a lei, ele precisa de ter garantia do cargo, ele precisa de saber que não será demitido. Agora imagine, você tira a estabilidade do funcionário público, um fiscal da alfândega, por exemplo. Aí ele apreende lá, como aprendeu o caso das joias lá do ex-presidente Bolsonaro. Se esse fiscal não tivesse estabilidade, ele já teria sido demitido na semana, e a gente nem sabia, porque como foi em outubro, novembro de 2022, mas só veio à tona esse ano, né? Porque o Bolsonaro ficou, né, na época da eleição, ele não quis brigar, mas quando estava para fugir do Brasil, faltando poucos dias para terminar o governo, ele fugiu do Brasil e mandou o ajudante de ordens ir a Santos, lá no aeroporto, no aeroporto em São Paulo, desculpe, não é Santos, me referindo ao porto, né? Mas é no aeroporto lá, e buscar as joias. Então, a importância do funcionário público ter estabilidade é muito bom. E o que eles querem? Eles querem tirar a estabilidade do servidor público. Isso não é bom, né? Eu imagino que a reforma administrativa deve trabalhar por esse ponto. Eles querem também incentivar, eu acho que tem que dar estímulo, tem que incentivar realmente o funcionário público para prestar um bom serviço. Porque o que acontece? Não tem um bom serviço prestado. Agora, a verdadeira reforma administrativa, eles não estão tratando. Aí é onde vem a minha crítica. Por exemplo, é chegar no município de Taquaritinga do Norte, no município de Santa Cruz de Caparibe, todos os municípios brasileiros, e acabe com essa, desculpe o termo, essa palhaçada de contratação de funcionário temporário. Não é temporário. Você não pode imaginar como chega aqui em Taquaritinga do Norte, ele chega em março, ele contrata professor, quando chega em novembro demite e diz, olha, se você reclamar do 13º e férias e tal, e quando for em janeiro de 2023, em fevereiro, março de 2024, a gente não lhe contrata de novo, porque eles contratam as pessoas só para ficar 6 ou 8 meses, para não pagar 13º. Gente, isso é roubo, isso é desonestidade. Então tinha que ser proibido. Trabalho de professor é temporário? Não, não é. O professor, ele é permanente. Trabalho de merendeira é temporário? Não. Trabalho de médico é temporário? Não. Então, que acabar nas prefeituras com essa sacanagem, desculpe o termo grosseiro, mas é que me revolta, sabe? Me dá uma revolta você ver as instituições públicas que deviam atender ao povo, cheio de emprego, né, para esses prefeitos, para vereador ganhar dinheiro. Isso é que está errado. Devia obrigar que as prefeituras realmente só contratassem funcionário quando realmente fosse através de concurso público. Porque eles põem lá uns 2 ou 3 concursados e 10, 15 indicados por apadrinhamento. Isso é que desmoraliza o setor público. Aí sim, a reforma administrativa devia ser assim, para proibir que prefeituras, né, contratassem mão de obra sem concurso público. Porque eles não atendem. Eu até faço aqui vou lembrar que tem um rapaz aqui em Santa Cruz de Capibaribe, eu não sei o nome dele é Iapoie, ele dá um grito, Iapoie, ele faz umas denúncias, e ontem ele estava denunciando uma casa, a prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, que tem que cuidar não sei porquê, eu queria que a ciência me desse uma explicação, por que em Santa Cruz tem tantas crianças com autismo. É um fenômeno. Acho que a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde devia fazer uma pesquisa porque essa questão do autismo, porque está muito grande, o índice de crianças autistas é muito grande. E aqui o que acontece? O autista, ele precisa de um tratamento específico. Tem criança com 5 anos, nascida com 5 anos em Santa Cruz de Capibaribe, e ainda não foi atendida.
pela Secretaria de Saúde. Ela vai lá, a mãe da criança, o pai da criança vão à Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Caparibe e diz, aguarde que nós vamos chamar. A criança já está com 5 anos e ainda não foi, vamos dizer assim, acolhida pelo médico. Isso é uma vergonha, mas isso acontece aqui no Brasil, no município de Santa Cruz do Caparibe. Agora, eu tenho certeza que se vai nessa casa lá, falta o quê? Falta médico, falta psicólogo, falta tudo. Eles não contratam por quê? Porque não querem. Dinheiro tem. Não me vem a Secretaria de Saúde de Taquaritinga do Norte, de Santa Cruz do Caparibe, de Jataúba, de Brejo da Madre Deus, de Campina Grande, dizer que não tem dinheiro. Dinheiro tem. O que não tem é vergonha na cara dos prefeitos. Porque eles se escondem de um bom serviço. Eles não prestam um bom serviço ao pobre. Para quê? Para o pobre ficar refém, para o pobre votar no vereador que diz, não, me dá um jeito, eu vou dar um jeito e vou internar seu filho. Aí não tem vaga no SUS, mas você fala com o vereador, aí ele acaba e diz, eu falei com o prefeito e ele disse que vai internar você. Essa velha história eu conheço. E é uma coisa que a gente tem que fazer. E a reforma administrativa é proibir a contratação de gente sem ser através de concurso público. Aí daria uma moralidade melhor às prefeituras e a gente podia receber um serviço melhor do Estado. Ok, gente? Olha, meu muito obrigado e até a próxima.